O sintoma é a realização do desejo, do pensamento recalcador. Essa chave abre portas, muitas portas. Você sabe, por exemplo, por que XY sofre de vômitos histéricos? Porque na fantasia ela está grávida, porque é tão insaciável que não consegue suportar ser privada de ter um bebê, também de seu último amante na fantasia. Mas também se permite vomitar, porque deste modo ficará faminta e amaciada, perderá sua beleza e não será atraente mais para ninguém. Portanto, o sentido do sintoma é um par contraditório de realizações de desejo. Aqui é o Freud, numa correspondência para Fliss, 1986, e ele diz aqui, a partir desse exemplo aqui, dessa paciente dele, de como o sentido do sintoma ele é um par contraditório que vai realizar duas vias de desejo. Tanto o fantasma, que é fantasia de gravidez, quanto o movimento que essa paciente faz para não se tornar uma pessoa atraente. A gente vai entrando aqui, vai vendo quanto o sintoma ele tem alguns sentidos, alguns subtextos, coisas inconscientes, o que a gente vem tratando aqui no Leonardo Goldberg, Freud, uma introdução à clínica psicanalítica. A gente vai dar continuidade, como eu já disse aqui no vídeo anterior, com cuidado, com possivelmente o mais possível que for, com uma certa calma, sem muita pressa, porque a psicanálise exige que a gente debruce sobre isso de uma maneira cuidadosa, de novo, para a gente ir entendendo os percursos, as ideias, os raciocínios, e a gente ir construindo aí algum saber sobre isso, Esse exemplo é retomado e desenvolvido alguns meses mais tarde, na obra que marcará o nascimento da psicanálise, A Interpretação dos Sonhos, obra de 1899, 1900, que marca aí o início do século XX. De grande importância, porque a interpretação dos sonhos ela torna mais sólido esse saber da psicanálise a respeito do inconsciente. Através dos sonhos, o Freud vai investigando, entendendo, formulando algumas ideias, nomeando alguns sentidos, e a gente vai vendo os caminhos para onde isso vai, Vamos lá. Nela, na interpretação dos sonhos, Freud mostra ainda mais claramente essa dimensão de compromisso entre o desejo e sua interdição própria à criação do sintoma. Vamos voltar um pouquinho na ideia dessa formação de compromisso, que está aqui no primeiro item, ainda estamos no primeiro item, do que se diz dos dois pontos que são essenciais para compreender a lógica do método psicanalítico. O primeiro item, estamos falando exatamente dessa formação de compromisso, Vamos retomar aqui através da leitura, linha por linha de novo. Em psicanálise, o sintoma é concebido no campo da neurose como uma formação de compromisso entre o desejo inconsciente e a impossibilidade de sua realização, A gente está falando aí que há um acordo psíquico que é aquém da nossa vontade consciente, que é aquém da nossa vontade de querer. Vamos sempre diferenciar bem o que a gente entende como querer no senso comum e desejo inconsciente. Até desejo no senso comum a gente entende de um jeito. Aqui no corpo da psicanálise a gente dá um outro significado para isso. A gente está falando de outra coisa, de algo que está inconsciente, não querendo ser redundante, mas já sendo. A gente vai tentando construir aí essa ideia, Então essa formação de compromisso, ela diz desse desejo que pulsa, que está ali, mesmo que a gente não conheça assim tão claramente, e essa interdição.
né? Esse conflito, essa coisa que nos divide, e através dessa divisão se dá sintomas e se dá contradições, como no exemplo aqui, essa paciente do Freud. Vamos a uma citação aqui do Freud na Interpretação dos Sonhos, de 1900. Numa de minhas pacientes, o vômito histérico mostrou ser, de um lado, a realização de uma fantasia inconsciente de puberdade, o desejo de estar continuamente grávida, de ter inúmeros filhos, ao qual depois se acrescentou, do maior número possível de homens. Só aqui um recorte. A gente está falando da histeria no final do século XIX, começo do século XX, lá na Europa, em Viena. E está falando de uma sociedade extremamente repressora em relação à sexualidade, especialmente a sexualidade das mulheres, né, como a nossa história insiste em fazer. E a gente situa essa localização aqui geográfica, né, de tempo, e pensa aqui nessa fantasia dessa paciente, né, de não só em relação à puberdade, mas os desejos da gravidez contínua, de ter muitos filhos e, detalhe importante, do maior número possível de homens. O tipo de fantasia, se a gente coloca no mundo, especialmente nesse mundo aqui da Europa, né, final do século XIX, começo do século XX, conservadorismo, né, repressão sexual. Imagina só para uma mulher, nesse contexto, a ideia de ter muitos parceiros sexuais. Hoje em dia ainda se tem muito preconceito em relação a isso, não é? Geralmente tende-se a menosprezar, diminuir a mulher quando ela vivencia uma sexualidade mais ativa. Então imagina só, a gente está falando talvez aqui de algo que só pode ser possível no campo da fantasia. E o que não significa que essa fantasia seja uma fantasia de gozo no sentido saudável, vamos dizer. Essa fantasia causa conflito, né? Porque temos as regras morais, temos nosso eu, né? Nosso eu ético, consciente. Então, assim, vamos prestar atenção nesses detalhes, vamos dizer. Esse desejo irrefreado suscitou um forte impulso de defesa. E dado que os vômitos podiam levar à perda da forma física e da beleza, de modo que ela não mais agradaria aos homens, a contradição, né? Da mesma forma que a fantasia diz de um desejo de relações sexuais com muitos homens, ela também, de alguma forma, através do sintoma, vai perdendo a forma física, a beleza, e afasta os homens, não se torna mais atraente para esses homens, né? Olha só a bagunça que é feita para a gente tentar lidar com nossas neuroses e fantasias, de modo que ela não mais agradaria aos homens. O sintoma convinha também aos pensamentos punitivos, e sendo admitido pelos dois lados, pôde se realizar. Vejam bem, né, a complexidade da coisa, né? A gente está falando aqui de possibilidades de dar vazão, de vivenciar ideias que estão no nosso inconsciente. Através da análise, através do trabalho ali no consultório, Freud vai se dando conta desses aspectos. Ele se corresponde com Fliess, ele vai formulando ali a interpretação dos sonhos, né? Muito importante. Bom, eu iria começar agora o segundo ponto, né? Que o Jean-Michel Vives, da introdução, traz aqui como essenciais para compreender a lógica do método psicanalítico, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, porque, como eu disse, a ideia aqui é a gente ir construindo um pensamento, se aproximar mais da psicanálise. Lembrando que aqui a gente está em um comentador, é muito importante que a gente leia os textos originais, os textos de Freud, os textos de Lacan, o Winnicott me interessa um pouco também, para a gente poder tentar criar, assim, um saber que nos ajude, no meu caso, não só na minha prática profissional, mas também
a gente entender melhor o que a gente está fazendo aqui nesse mundo, né? Criar uma ideia do que a gente pode fazer também. Esse autoconhecimento. Esse autoconhecimento que exige uma dedicação, um trabalho. Né? Quando se fala em autoconhecimento, eu acho que hoje estamos ligados à ideia de algo quase transcendental, né? Como se fosse um passeio na Disneylandia, se autoconhecer. Não é. A gente vai se dando conta de que a gente não é tão puro assim, né? E assim, eu tava aproveitando que eu tô no Leonardo, eu voltei um pouquinho para esse livro aqui, do Jacques Sedar, Compreender Freud. É um livro que eu usei num curso que eu fiz em 2020, durante a pandemia. E pode ser um comprimento, né? As capas são até um pouco parecidas, né? Temos Freud aqui um pouco mais na meia-idade aqui, Freud mais idoso, né? As fotos, mesmo tom mais ou menos. Enfim, os detalhes. A gente ir complementando nossa leitura aqui. Eu vou trazer outras, vou trazer vocabulário de psicanálise, que é importante a gente pensar termos como aberração, que eu trouxe no vídeo anterior, o próprio desejo, sintoma, o que é isso para a psicanálise? A gente vai vendo que não é o mesmo, não são as mesmas ideias que se tem aí hegemonicamente no campo da psiquiatria, né? Lembrando aqui, né, que a psicodinâmica, que é minha maior atuação, né, que usa da psicanálise, mas também usa do saber psiquiátrico. Reconhecemos e levamos em conta, não reduzimos. Mas o foco aqui, inconsciente, Freud, desejo, inconsciente, sujeito do inconsciente. A gente vai tentando entender isso pouco a pouco. Bom, fico por aqui hoje. E se você está me acompanhando, tem se interessado aí pelas construções feitas aqui, eu te convido a participar dessa construção. Você pode me mandar mensagem. Algumas pessoas já têm me mandado, que é bem legal, porque me ajuda aqui no raciocínio, me ajuda. A palavra do outro é sempre importante também, né? Então é isso, a gente volta logo logo.